Áudios que indicam possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras viram alvo de investigação. Depois do pedido do Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República decidiu ouvir os ex-presidentes da Petrobras e também do Banco do Brasil. Confira todos os detalhes na reportagem de Michael Mendes. O pedido ao Supremo Tribunal Federal para ouvir os ex-presidentes da Petrobras e do Banco do Brasil partiu da Procuradoria-Geral da República. Na decisão de 4 páginas, a vice-presidente da PGR, Lindora Araújo, argumenta que o depoimento dos dois é necessário para melhor compreender os fatos trazidos aos autos. Lindora Araújo disse assim: se faz necessária a prestação de informações complementares a fim de formar um acervo minimamente seguro para o posicionamento do Ministério Público a respeito da possibilidade de instauração de uma investigação criminal com alguma plausibilidade probatória e empiricamente justificável. A intenção é saber o teor dos áudios e mensagens de texto. De acordo com um pedido que pode virar denúncia criminal, o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e o ex-presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, trocaram acusações por mensagens e indicaram uma possível interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, dentro da Petrobras. De acordo com um documento enviado ao STF, a PGR quer esclarecer se nas mensagens de Roberto Castelo Branco tem o teor e quais mensagens e áudios do celular corporativo de Roberto Castelo Branco detinha e que, especificando detalhes, poderiam incriminar o presidente. Quais datas, circunstâncias e contextos foram encaminhadas ou recebidas, além de explicar por qual motivo não os apresentou às autoridades competentes quando da primeira oportunidade possível. Sobre Rubem Novaes, ex-presidente do Banco do Brasil, a PGR quer saber todo o histórico de contato com o ex-presidente da estatal. Qual a natureza da conversa travada entre os dois? Se ele conhece ou consegue detalhar as mensagens trocadas. E os supostos fatos e tipos delitivos aos quais Roberto Castelo Branco teria se reportado na conversa e onde entra a participação ou direcionamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. A troca de farpas entre o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e o ex-presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, respingou no Planalto, na Presidência da República, que está acompanhando o caso de perto, mas preferiu não comentar sobre o assunto. Partes das conversas vazaram e o ex-presidente da Petrobras, Castelo Branco, rebate Rubem Novaes, ex-presidente do Banco do Brasil. Castelo Branco diz: se eu quisesse atacar o Bolsonaro, não foi e não é por falta de oportunidade. Toda vez que ele produz uma crise com perdas de bilhões de dólares para os seus acionistas, sou insistentemente convidado pela mídia para dar a minha opinião. Não aceito 90% deles. E quando falo, procuro evitar ataques. No meu celular corporativo tinha mensagens e áudios que poderiam incriminá-lo. Fiz questão de devolver intacto para a Petrobras. Durante a discussão, Castelo Branco também chamou o presidente Jair Bolsonaro de psicopata e disse mais: se eu tivesse prevaricado, se eu tivesse feito o que ele queria, eu estaria lá, ainda até hoje. Se eu tivesse feito o que o presidente queria, aí sim, quem estaria cometendo o crime seria eu. Ao final da discussão, Castelo Branco disse que se as mensagens forem recuperadas, ficará claro que ele não atendeu aos pedidos do presidente da República. Se conseguirem recuperar as mensagens, vai comprovar isso. Eu não cometi crime nenhum e não atendi o pedido do presidente. Rubem Novaes, ex-presidente do Banco do Brasil, também teve o pedido de depoimento solicitado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. A pressão em cima do caso aumentou depois que o senador Randolfo Rodrigues pediu para averiguar as suspeitas de interferência do presidente da República na Petrobras. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pediu uma apuração por parte da PGR, inclusive a apreensão dos celulares tanto de Rubem Novaes como também de Roberto Castelo Branco,
e uma perícia mais rigorosa para recuperar todas as mensagens dos dois executivos. Sobre o assunto, então, girando os nossos comentaristas, Roberto Mota, seria natural que essas autoridades conversassem mais? Os conteúdos podem ser comprometedores, podem revelar algum tipo de crime? O presidente tem mais esse caso, então, para se defender? É para se preocupar? Adriana, eu considero isso uma piada, porque numa semana em que nós ouvimos uma declaração gravíssima do delator Marcos Valério, que era o principal operador do Mensalão, numa semana em que a gente ouviu o histórico do ex-contador, o atual contador do senhor Lula, com ligações comprovadas ao PCC, ele ganhou 50 vezes na loteria, e as investigações indicam que isso era lavagem de dinheiro do PCC, numa semana em que a gente ouviu uma acusação gravíssima sobre ligação do PT com a morte do Celso Daniel, a gente colocar na pauta uma conversa privada entre dois executivos, da qual não foi dito nada demais. Se a gente examinar as conversas privadas das pessoas de quaisquer dois amigos do Brasil, provavelmente a gente vai ouvir coisas semelhantes. São pessoas trocando opiniões, às vezes acaloradas, usando adjetivos, não há indício de nada. Basta lembrar que a Petrobras ela foi objeto de um escândalo, dos maiores escândalos de corrupção, chamado Petrolão. Todas as obras da Petrobras eram superfaturadas. Esse dinheiro ia para irrigar campanhas políticas, de políticos em campanha eleitoral, ia para contas no exterior, ia para financiar compra e reforma de imóveis, como, por exemplo, triplex e sítios. A boa parte dessas obras que foi superfaturada eram refinarias. Estão aí a refinaria Abreu e Lima, o Comperge, uma refinaria no Paraná, a famosa refinaria de Pasadena, o que está na raiz da crise de combustíveis pela qual o Brasil passa hoje. Se não houvesse tanta roubalheira, talvez a nossa situação hoje fosse muito diferente. Diante desse escândalo todo, que indica o possível envolvimento do PT com uma organização do narcotráfico com impacto grave nas eleições de outubro, desencavam uma conversa entre dois executivos e aí trazem os personagens de sempre, entre eles o senador Randolfo Rodrigues, que pode ser realmente usado como um barômetro para a gravidade dos assuntos desse país. O senador que de 15 em 15 minutos corre ao STF para pedir intervenção em outros poderes. Então, isso aí, eu só posso classificar isso como uma piada, uma tentativa infantil de desviar o foco dos brasileiros e das notícias para o local onde eles deveriam estar. As graves denúncias feitas por Marcos Valério essa semana. Cristina? Absolutamente perfeita essa análise, Roberto. Estava pensando justamente isso. Estão tentando tapar o sol com a peneira, distrair a atenção dos já distraídos, que eventualmente estejam cogitando votar num bandido condenado e descondenado por força de manobras de um judiciário aparelhado, tentar distrair a atenção dessas pessoas para o que realmente importa, que é a denúncia gravíssima feita pelo então operador, pelo ex-operador do Mensalão do PT, Marcos Valério, que é até hoje o único que continua pagando pelos crimes do PT. Os crimes foram de toda a quadrilha que foi montada, Marcos Valério faz parte dela, mas é o único que continua pagando pelos crimes do PT. Zé Dirceu, Lula, tá todo mundo aí solto, rindo da nossa cara, usando o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, com viagens, como eu lembrei agora há pouco, inclusive para o exterior, para difamar o Brasil, apoiando Alberto Fernandes, todos esses representantes do Foro de São Paulo aí, arrotando para todo mundo claramente que vão voltar a apoiar, não só pretendem voltar à cena do crime, mas se conseguirem vão voltar a apoiar ditaduras amigas. Então tudo isso na cena, a morte, o assassinato cruel, sádico de Celso Daniel, até hoje não esclarecido, um prefeito do PT, depois seguida por uma outra morte de Toninho do PT, prefeito de Campinas, também não podemos esquecer disso.
tudo aí no pacote do PT, e aí jogam isso para baixo do tapete e querem trazer uma conversa entre executivos. Isso me lembra a Vaza Jato, aquelas conversas entre promotores e juiz da Lava Jato, jamais periciadas, que serviram inclusive como prova no STF para julgar aquela possível suspeição do então juiz Sérgio Moro. E para falar em Sérgio Moro, eu trago à tona Sérgio Moro porque essa denúncia agora, Randolfo Rodrigues esperneando, exigindo, gritando que quer investigação, sempre ele, né? Um representante de 0,0 não sei quantos por cento dos brasileiros, porque a rede sustentabilidade não tem representatividade quase nenhuma em termos de parlamento, é um senador e 2 deputados federais, então a gente não devia ouvir tanto falar o nome desse senador, e ouve, infelizmente, mas me faz lembrar das acusações feitas pelo então ministro Sérgio Moro, quando ele sai do governo atirando para tudo que é lado, dizendo que tinha provas e mais provas de que o presidente Bolsonaro interferia na Polícia Federal, provas até hoje inconsistentes que não resultaram em nenhuma confirmação de que havia interferência. E agora dizendo que uma mera opinião, porque é uma opinião de um executivo, de um ex-executivo do banco, Roberto Castelo Branco, está ali opinando, chamando de psicopata, adjetivando, como disse o Mota, isso é mera opinião dele, dizendo que as ações da Petrobras caíram quando o presidente dava determinadas declarações. Isso aconteceu no governo Lula, isso aconteceu no governo Dilma. Em relação à Petrobras e a outras estatais, isso acontece sempre que um governante dá uma declaração que não é aceita pelo mercado, mas é uma opinião de Castelo Branco, não é prova de nada, e agora querendo, através de vazamento para a imprensa, e sempre a mesma imprensa, né? É sempre o mesmo site, que aliás pertence a um ex-condenado também, o ex-senador Luiz Estevão. Então vamos lembrar qual é o site que vem sempre noticiando vazamentos, seja da Caixa Econômica Federal, seja da Petrobras, seja de onde for, tudo muito estranho, e a gente precisa colocar sempre todas essas questões aí na discussão para que o eleitor não caia em conversa de político corrupto que quer voltar à cena do crime, porque é isso que está por trás de todo o barulho. Cristiano, você. Olha, eu gostaria de salientar 2 pontos. Acho que o primeiro ponto, a Procuradoria está fazendo o seu papel, naturalmente, diante de uma denúncia, instaurando procedimento, analisando, averiguando. Eu tenho bastante certeza, a Procuradora Lindora Araújo é uma procuradora bastante sóbria, bastante correta na sua forma de atuar. Tenho certeza que ela vai analisar os casos, o caso em questão, os depoimentos, e com muita prudência, sem qualquer espalhafato, vai dar o destino mais adequado. E aí eu entro no segundo ponto, que me parece, pela troca de mensagens e as informações que nos chegaram do caso, que o destino mais adequado realmente é o arquivo, né? Me parece que é uma troca de mensagens entre 2 amigos, né? 2 pessoas que são executivos, estudaram juntos e tudo mais. Um deles, o ex-presidente da Petrobras ali, até certo ponto, parece um pouco ressentido, né? Um pouco magoado com o presidente Bolsonaro. E é muito legítimo numa conversa de cafezinho, numa conversa de WhatsApp, num bate-papo, eventualmente falar alguma coisa. Eu não gosto dele, fulano é doido, fulano é isso, fulano é aquilo. Quer dizer, são situações que acabam requentando o bate-boca político, o debate político, mas que não devem ser levadas em considerações e que não deve ter qualquer repercussão mais efetiva do ponto de vista institucional e também do ponto de vista de mercado.